Ok, pessoal. Então, finaliza aí a parte de escoamentos cisalhantes livres. Lembrando, nós estudamos aí 3 grandes grupos: camadas de mistura, jatos e esteiras. Aprofundamos mais, né, o processo de análise virtual da transição, mostrando aí alguns exemplos. E agora nós vamos começar a estudar um outro escoamento de base, que é camada limite. Camada limite. Não é mais um escoamento cisalhante livre. Camada limite só acontece se tiver a presença de uma parede. Bom, mas antes de entrar no módulo 17, camada limite, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade. Tudo bem? Vamos então avançar? Vamos iniciar o nosso estudo de transição em camada limite. Bom, então, o que seria uma camada limite? Quando um fluido se movimenta sobre um corpo sólido, a altos números de reinos, a camada limite que se forma sobre os efeitos viscosos pode se tornar turbulenta. Então, nesse caso, os efeitos do atrito viscoso sobre o corpo aumentam. Se nós temos o regime laminar, o atrito viscoso tem uma dada magnitude. Se nós temos o regime turbulento, essa magnitude aumenta significativamente. Então, é importante a gente entender como controlar os fenômenos físicos envolvidos na transição de uma camada limite. Isso tem interesse prático devido aos enseios e aplicações em aviões, em navios, submarinos, cabos submarinos, em qualquer problema que tenha uma fluidodinâmica que envolve camada limite, envolve contato de fluido com uma parede, com uma superfície sólida, nós vamos ter aí camada limite, e aí é de grande interesse que a gente tenha o controle sobre a transição. Quando se trata de um interesse sobre forças, a transição ela é indesejável. Né? O regime turbulento deve ser evitado. Quando se trata de um processo, por exemplo, de troca térmica, a transição é desejável, então a gente quer controlar para acelerar a transição. Né? Então, em engenharia, a gente trabalha com esses conflitos. Em uma mesma aplicação, por exemplo, um trocador térmico, nós podemos querer turbulência para acelerar a troca térmica, mas, ao mesmo tempo, ela vai aumentar a potência de bombeamento. Então, são conflitos, né, que a gente precisa trabalhar, e aí está um problema de otimização. Temos que ter uma boa eficiência em troca térmica, mas temos também ter uma potência razoável de bombeamento. Ok? Então, é um tema de muito interesse em termos de aplicação. Bom, para a gente entender o processo de transição de uma camada limite, vamos pegar a camada limite mais simples que a gente conhece, que é camada limite sobre uma placa plana. Então, aqui nós temos a coordenada x, na direção paralela à placa plana. Essa é uma vista superior e aqui uma vista lateral. Uma vista lateral onde observa a camada limite, com a espessura delta que muda com x. Nós vamos avaliar o número de reinos com base na posição x. Então, à medida que a gente desloca em x, o reinos aumenta.
para uma mesma velocidade, o infinito. Então, esse Reynolds baseado em x seria o infinito x sobre ni, viscosidade cinemática. Então, quanto maior a distância, a partir da origem, maior é o Reynolds. Então, à medida que a gente vai deslocando, chega uma dada posição que atinge um Reynolds crítico. É o Reynolds para o qual inicia a formação de instabilidades. Se aqui o escoamento era laminar, aí nós vamos passar aqui para uma região de transição e aqui uma região de escoamento turbulento. Como que é a transição em camada limite? Nos escoamentos precedentes, nós vimos que a transição foi sempre caracterizada pela presença de instabilidade do tipo Kelvin-Helmholtz. Após o que, outras instabilidades apareciam, estabilidades azimutais ou tangenciais, estabilidades longitudinais, tridimensionalização e, enfim, estabelecimento da turbulência plena. Na camada limite, nós não temos Kelvin-Helmholtz. Não podemos ter, porque nós não temos inflexionalidade. Na camada limite, nós temos um perfil não linear, porém sem inflexão. Então, não pode ter Kelvin-Helmholtz. E, por isso, esse tipo de escoamento foi tido como um escoamento que não transicionaria por um longo período. Até que dois orientados do Prandtl, Thomier e Schlichting, usaram a teoria de estabilidade linear e demonstraram que tinha comprimentos de onda em um escoamento viscoso próximo à parede. Para isso, eles tiveram que resolver não as equações de Heilig, mas as equações de Euler-Sommerfeld, completas. Não as equações, mas a equação de Euler-Sommerfeld, incluindo os efeitos viscosos. E eles demonstraram que, apesar de não ter inflexionalidade, quando você tem fortes efeitos viscosos, então as perturbações vão se amplificar. E aquela mais amplificada corresponde ao aparecimento desses filamentos transversais de vorticidade, que a gente costuma chamar de espaguetes, esses espaguetes. E eles formam com uma dada periodicidade. Aqui está, então, o comprimento de onda lambda máximo. Esses são os primeiros que aparecem. Eles previram o aparecimento dessas instabilidades, mas estudando a equação de Euler-Sommerfeld e observava a amplificação de ondas lá na teoria. Ondas que se amplificavam. Porque as perturbações eram impostas na forma de um trem de ondas. Daí, eles chamaram essa instabilidade de ondas. Posteriormente, a comunidade passaram a chamar essa instabilidade de ondas TS, ondas de Thomier e Schlichting. Então, essas aqui, olha, são as chamadas ondas TS. Sobre essas ondas TS, nós temos, então, o aparecimento de um outro comprimento de onda. Está lá. Que vai se amplificando. E tridimensionaliza, que forma os chamados spots, que são regiões muito ativas, porém, elas são temporárias, elas são intermitentes. Elas aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. Mas, à medida que você se desloca, você chega a uma região de escoamento já completamente turbulento. Está aqui, ó. Essa região já de escoamento turbulento. Então, nós temos aqui laminar, transição, turbulência. E o processo se inicia com as ondas TS. Em seguida, nós temos a formação dessas estruturas, que são estruturas filamentares, tem alguns nomes, elas podem ter uma geometria parecida com um grampo de cabelo, pode ter também, nesse mesmo tipo de escoamento, na mesma direção, você pode ter instabilidade que aparece com um lambda, ou até mesmo com uma ferradura de cavalo.
nós vamos ver, então, que nessa fase nós podemos ter essa grupo de cabelo, delta ou ferradura de cavalo. E após isso, nós temos a presença dos spots e após os spots, o regime turbulento. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, olha, é o cenário da transição em um escoamento do tipo camada limite. Eu tenho mais algumas imagens que permitem a gente aprofundar mais isso. Essa é uma vista frontal do escoamento. Nós vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, nessa direção, né? Do laminar para o turbulento, ou do laminar para o instável. Vocês podem ver aqui, olha, isso aqui já é uma fotografia de um experimento material. Tá aqui os espaguetes, as ondas TS, tá? Ondas de Tomier-Schlicht. Depois, o aparecimento já de instabilidades, né, oscilações transversais sobre as ondas TS. A indução não linear dos processos de bombeamento de fluido, que à medida que forma essa crista, observa que nós temos um sentido de rotação contrário agora, isso vai bombear fluido para cima. Vai fazer com que essas cristas se adentrem para dentro da camada limite. Tem um soerguimento dessas cristas. E a base fica fixa na parede, pelos efeitos viscosos. Então, tem um processo de estiramento. Está vendo o estiramento? Dá um estiramento. Mas aqui estão as geometrias que a gente comentou. Olha, aqui tem uma instabilidade em delta, aqui tem uma instabilidade em grampo de cabelo, né? E se a gente isola isso mais, nós vamos perceber que tem alguma coisa. Está aqui, olha. Pode ter instabilidades do tipo delta, grampo de cabelo, e aqui tem as ferraduras de cavalo. Ferradura. São 3 tipos de instabilidades que já foram identificadas no processo de transição à turbulência. Observa que claramente há um grampo de cabelo. Ok? Então, pessoal, qualitativamente, esse é o cenário de transição à turbulência em escoamento do tipo camada limite. Observem isto aqui, olha. Se quisermos simular computacionalmente a transição em uma camada limite, nós temos que ser capazes de simular a formação das ondas TS, que requer malha muito fina e que requer métodos numéricos de alta acurácia, de alta taxa de convergência. Então, transição em camada limite, normalmente a gente precisa, para capturar bem isso aí, para simular, a gente precisa de métodos de taxa de convergência acima de 4, né? Ou métodos espectrais, que tem limitação porque não é um escoamento periódico, os métodos espectrais são para escoamentos periódicos. Então, o que normalmente se utiliza aqui são os métodos de diferenças finitas compactas. A gente chega a taxa de convergência muito alta. E muito refinamento. Com isso, a gente consegue capturar as ondas TS e o processo de transição. Então, é uma simulação cara para se capturar bem a transição de camada limite. Por isso, lá naquele escoamento sobre uma esfera, que nós não capturamos a crise do arrasto, por quê? Trabalhando com métodos de segunda ordem. E o refinamento também não era o suficiente para capturar as ondas TS lá na esfera. Tá? Ondas TS não aparecem apenas em placa plana, aparecem em qualquer tipo de camada limite. Tá? Se tem os efeitos viscosos, vão aparecer as ondas TS.
Pessoal, alguma dúvida até aí? Professor, acho que é mais Pois não. uma dúvida, mas não sei se você vai comentar depois. A diferença, assim, existe uma diferença entre as instabilidades de Kelvin-Helmholtz e as ondas de Tomian-Schlichting? Tá. Então, a diferença fundamental está na origem, porque as Kelvin-Helmholtz, elas aparecem em consequência da existência de um campo inflexional. E não precisa ter efeito viscoso. Né? Teoricamente, você pode ter Kelvin-Helmholtz em escoamento de fluido perfeito. Se você conseguir, de alguma forma, criar inflexionalidade em um fluido perfeito, transiciona. Tá? Aí surge a pergunta, como é que eu vou criar um experimento? Primeira coisa é que nós não temos fluido perfeito, mas se tivesse, a gente poderia criar lá desenvolver um túnel de vento com uma série de placas planas, né? E em cada canalzinho eu injetaria com uma dada velocidade, de tal forma a fabricar um campo inflexional de um fluido perfeito. Se tiver inflexionalidade, mesmo sendo fluido perfeito, transiciona. Vai aparecer Kelvin-Helmholtz. Já em camada limite, as ondas TS aparecem só pelos efeitos viscosos, né? Exatamente aqui ó, na região próxima à parede é que você vai ter as ondas TS. Então, não tem inflexionalidade, mas tem fortes efeitos viscosos, tá? Que é um paradoxo. Os efeitos viscosos, em qualquer situação, eles são responsáveis por amortecer as instabilidades, amortecer as perturbações e não amplificar. Em camada limite, é devido à presença dos efeitos viscosos que você promove um desbalanço de quantidade de movimento linear próximo à parede e aí aparecem as primeiras rotações ali junto à parede, colado à parede. Então, é de natureza viscosa, uma onda TS, e não inflexional. Enquanto Kelvin-Helmholtz é de natureza inflexional e não precisa de viscosidade. Entendi. Tá claro? Perfeito, professor. Obrigado. Então, isso é bem interessante, tá? Para a gente caracterizar esses grupos de escoamentos cuja transição a gente está estudando. Observem que, como a gente colocou lá no início desse capítulo, transição é um tema pouco conhecido. Nós não temos teoria para a transição. O que nós estamos apresentando aqui é o conhecimento atual, né, sobre o processo de transição. Mas não chega a ser uma teoria. É fragmento. Nós temos aí fragmentos de conhecimento. Por que aparece uma onda TS? Por que aparece com esse comprimento de onda? São perguntas que a gente não tem resposta ainda. E à medida que a gente for avançando e compreendendo mais, nós vamos nos tornando habilitados, né, a controlar o processo de transição. Isso tem desmembramentos, tem consequências práticas muito grandes, em uma quantidade enorme de aplicações industriais. Bom, então, tá aí, pessoal. Essa imagem é uma imagem que ilustra aquele spot. Tá vendo? É uma região muito ativa, altamente instável ali junto da parede. Mas é também altamente instável. Ela aparece, desaparece, ela se acalma e depois aparece em outro lugar. Tá aqui a borda de um outro spot, né? Então, é altamente instável o próprio spot. Aqui, para ilustrar que camada limite transiciona também em uma superfície curva. Observa que a calota, a primeira onda TS aqui, olha. Depois já tem outra aqui. E aqui já os filamentos longitudinais, olha, que já estão formando aqui os grampos de cabelo, olha. Grampos de cabelo. Não dá para ver nitidamente, mas está presente. É essa transição, pessoal, que nós não simulamos, por isso a gente não capturou a crise do arrasto.
Essa transição aqui, ó, se tivesse aqui uma esfera, no caso não é uma esfera, é uma calota, mas se tivesse uma esfera e ela descolasse com esse ângulo de descolamento, quando transiciona a montante, esse ângulo diminui. Então, ao invés de ter essa esteira, nós passaríamos a ter uma esteira mais esbelta, uma esteira menor. Este efeito, pessoal, da crise do arrasto, ele também é denominado por alguns autores, né, como um efeito Eiffel, porque essa crise do arrasto foi identificada pelo engenheiro Eiffel, o mesmo da torre, tá? O mesmo que projetou a torre. Aqui, uma imagem que mostra mais nitidamente a formação daqueles grampos de cabelo. Estruturas longitudinais entre as ondas, quer dizer, entre não, mas formado através das ondas TS. Aqui são os spots, mostrando a intermitência. Aqui ele começou a aparecer por aqui, intensificou, está sendo transportado, e ele vai desaparecendo, e outro já começa a formar por aqui. Ó. Isto é a região de transição. Aqui, observa, já está bastante turbulento, né? Então já está chegando uma região de turbulência desenvolvida.